Quero já saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradecemos a Deus por este momento, culto maravilhoso, né? A glória do Altíssimo se faz presente aqui em nosso meio, né? Nos alegrando, nos dando alegria do nosso coração pelos cânticos, por tudo que já aconteceu aqui. Deus tem feito presente em nosso meio e nós nos alegramos. Queremos agradecer o nosso irmão que está conosco, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo aquilo que você colocar as suas mãos, Deus vai te abençoar. Deus vai estar derramando bênção sobre a sua vida. Bem, vamos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus apazigua a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos até o 41. Eu vou ler, irmãos estarão acompanhando nas suas Bíblias, tá bem, irmão? Assim? Amém? Ele já achou? Diga amém. Então vou começar aqui e os irmãos estarão acompanhando. Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levavam consigo assim como estava no barco. E havia também ali com ele outros barquinhos. E levantou um grande temporal de vento e subia, e as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns com os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus, Deus eterno, Pai que estás nos céus, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor se faz presente em nossa vida aqui nessa noite, neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, pelo culto que nós estamos apresentando ao Senhor. E cremos que o Senhor está sentado no seu trono e ao seu lado está o seu Cristo, o seu Filho. Estão recebendo este culto que a sua igreja aqui está apresentando ao Senhor. Que o Senhor esteja recebendo o restante deste culto no seu altar como cheiro suave, subindo as suas narinas, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós nesse dia exaltamos o Seu nome. Que o Seu nome esteja acima de todos os nomes, porque não há outro Deus ao qual devemos servir e adorar, somente ao Senhor. Assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. O título dessa mensagem que nós vamos estar falando para os irmãos nessa noite é este: Jesus estava no meu barco e eu não sabia. Mas esse título não é para nós não, tá bem, irmão? Esse título não é para nós não. Esse título é para muitos que têm Jesus no seu barco e não sabem que Ele está. Que eu creio que os irmãos que aqui estão têm fé e que Jesus, e conhece que Jesus está no seu barco. Jesus estava no meu barco e eu não sabia. A palavra de Deus, ela vai ser narrada aqui por Marcos, o evangelista Marcos, e ele vai estar dizendo que ali eles estavam com Jesus. Jesus estava com eles no barco, né? A palavra de Deus diz que aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem, vamos para o outro lado. Eles estavam com Jesus, Jesus estava no barco. Eu creio que a alegria ali invadiu os corações dele, porque Jesus estava no barco, né? É maravilhoso quando nós sentimos que Jesus está no nosso barco, quando nós sentimos que Jesus está na nossa vida, quando nós sentimos que Jesus preenche o meu lar, o seu lar e a nossa casa, e tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos, Jesus preenche
toda a nossa vida. E Jesus ali estava no barco. E Jesus falou: vamos passar para outra margem. E eles, deixando a multidão, passaram para o outro lado. Levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barcos que por ali estavam, naquele lugar. Não sei se era o mar da Galileia, eu creio que eles andavam muito pelo mar da Galileia, ou por outro lugar. E ali eles estavam, outros barcos também ali junto, E levantou-se um grande temporal de vento. Coisa feia é barco no temporal. Um dia eu estava no YouTube assistindo um vídeo, e eu vi ali um navio muito grande, e ele subia, descia e subia novamente, as águas passavam por cima, mas ele continuava, e o barco continuava. Assim a minha vida e a sua vida, estamos no barco, pode vir qualquer tempestade que quiser, mas nós vamos continuar firme, porque nós cremos que Jesus está no nosso barco, e Ele é a solução da nossa vida. E assim aconteceu, querido. Aconteceu o temporal, o vento subia, as ondas por cima do barco, de maneira que lá enchia de água. Enchia, e ali eles estavam, mas Jesus estava no barco. Os versículos seguintes vão dizer que Jesus ali estava deitado, dormindo, Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava dormindo, descansando. Pelo seu ministério, eu creio, o ministério de Jesus já era aquele, foi pequeno, mas é o quê? Mas era cansativo. Jesus cansava, porque ele tinha a natureza dele humana, e ele se cansava. E eu creio que pelo o que ele fazia junto com os discípulos, andava de um lado para o outro, porque não tinha carro, somente o barco tinha, mas não tinha carro. Jesus andava muito com os seus discípulos, para um lado e para o outro, pregando, curando, fazendo grandes maravilhas no meio dos seus discípulos, junto com os seus discípulos. E ele agora estava dormindo ali sobre uma almofada. E quando começou a apertar, o barco começou, eu creio que entrar água, e eles agora começaram a se assustar. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, e eu não sabia. E eles não sabiam. É natural de mim, é natural de cada um dos nossos irmãos, e muitas das vezes acontecer algo na nossa vida que nós ficamos o quê? Ficamos o quê? Com o coração apertado, Isso é de mim, é dos nossos irmãos, é de todos nós. Isso é do ser humano. Mas quando nós lembramos que Jesus está no nosso barco, nós paramos para pensar e começamos a buscar e a pedir a Deus, através de quê? De uma enfermidade. O pastor Mário estava falando uma vez, morava lá na cerâmica, o filho começou a adoecer, e eles pegaram a criança e foram para o hospital do apóstolo. E no caminho ele falou assim: mas vamos orar. Orou e voltaram para casa, e Jesus acalmou, e a criança ficou boa novamente. Não é assim? Então, por que nós vamos ficar apreensivos se Jesus está no nosso barco? Se Jesus faz presente no meu barco e no seu barco. E ali eles começaram a ficar assustados, dizendo, e acordaram o mestre, despertaram, e dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. Quero dizer para você nessa noite, ainda que a sua situação esteja nessa proporção, ainda que aquilo que você tem buscado e pedido a Deus, e o seu coração continua apertado, eu quero dizer para você que Jesus vai dizer para você assim: aquieta-te e cala-te. A situação da sua vida, a situação que está apertando o seu coração,
A situação que está apertando é aquilo que você está passando na sua vida. Em 2004, 2006, não sei qual foi o ano, que aconteceu uma grande tsunami na Ásia, não foi assim? Uma grande tsunami aconteceu na Ásia. E ela fez uma grande, obrigado, pastor. Ela fez uma grande destruição naquele lugar. Ela destruiu. Uma tsunami é coisa terrível. É quando as placas tectônicas elas abrem e abrem um buraco, a água do mar se recolhe. Se alguém estiver na beira do mar e ver que o mar recolheu, mete o pé, tá? Pode correr. Se estiver tomando banho de praia e ver que o mar recuou bastante, corre, porque a situação logo vem, ela vem. Ninguém consegue correr na tsunami, porque a velocidade é mais do que um carro de corrida. Uma velocidade enorme na tsunami. E aconteceu ali na Ásia aquela tsunami. Ela veio devastando tudo, passou por tudo quanto foi lugar, não foi assim? E veio destruindo um rastro de destruição muito grande. Mas quem mora naquele lugar? São pessoas o quê? Que adoram deuses que Deus abomina. Não é assim? Na Ásia ali todos adoram Buda, adoram outros deuses, e eles adoram, e eles fazem culto, e eles se colocam na posição daqueles deuses. Agora eu quero dizer para você, se todo aquele povo que morasse naquele lugar fosse um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro, um povo que professa, glorifica, exalta o nome do Senhor, e a todo tempo está buscando a Deus, como as igrejas pentecostal e neopentecostal, que busca a Deus, exalta a Deus, glorifica, o fogo desce na igreja, assim dentro daqueles países, se fosse aquele povo daquele lugar, se buscasse a Deus, se exaltasse a Deus daquela forma, ou naquela tsunami viesse, Deus diria só assim: aquieta-te e cala-te, porque esse povo é meu, e nada vai fazer. O mar voltaria para o seu lugar, e as placas voltariam para o seu lugar. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem olhado pelo seu povo. Estávamos estudando nessa manhã sobre o rei Josias, que quando ele assumiu, ele tirou toda aquela imundície que estava na casa do Senhor. Na escola dominical nós estudávamos essa manhã sobre o rei Josias. Acharam o livro da lei, e ali eles começaram o quê? A estudar novamente, tiraram todo, rasparam toda aquela imundície, e Deus começa agora a ter graça com o povo. Por quê? Porque Deus, assim, o povo começou a buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, Deus se faz presente na nossa vida. Pode vir o que vier, mas Jesus está no nosso barco. Jesus estava no meu barco, eu não sabia, mas nós sabemos que Jesus está no nosso barco, e a qualquer momento, quando nós clamarmos para Ele: Senhor, socorre-me, Ele vai estar pronto a nos socorrer. Certa vez Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, e Pedro, quando os discípulos viram que vinha andando sobre a água, e vinha Jesus sobre a água, e Pedro falou: Senhor, manda que eu vou ter contigo, né? E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi, começou a andar sobre as águas. E quando ele começou a andar, estava indo tudo bem, mas quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar, e ele disse: Jesus, socorre. Jesus segurou na mão de Pedro e puxou ele. O que nós tiramos, o que nós aprendemos com isso? Os nossos olhos temos que estar sempre em Jesus. A nossa vida, ela tem que estar sempre em Jesus, para que quando o mar se revoltar, para que quando nós estivermos em casa de madrugada e o filho, o neto começar a enfermidade começar a assolar a vida dele, não somente nós vamos dizer assim, desta forma: Senhor, o Senhor Jesus está no meu barco. Aí o Senhor Jesus vai dizer: aquieta-te e cala-te,
né, para nós, e tudo vai se tornar em quê? Em bonança. Aí por que vai acontecer? Porque nós sabemos que Jesus está no nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, maravilhas acontecem, né? O enfermo fica curado, as portas de emprego começam a se abrir, aquela bênção que você estava esperando, Deus começa a abrir os caminhos, tudo vai se colocando no devido lugar. Por quê? Porque Jesus está no nosso barco, porque Jesus se faz presente na nossa vida, e tudo começa a trabalhar de uma forma que nós vamos ver que maravilha vai acontecer na nossa vida. É só crer, basta crer que Jesus vai continuar sempre no seu barco, vai estar sempre ao seu lado. Aí Jesus disse para ele, disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tem de fé? Jesus quis dizer o que? Ainda não tem de fé? Já ando com vocês há tanto tempo, as maravilhas que eu tenho feito, vocês têm contemplado. Ainda não tem de fé? O que falta? Então somente foi quando Tomé chega, né? Lá, quando Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus chegou naquela casa onde ele estava escondido com medo que Herodes viesse matar. E ele, quando chegou, a porta estava fechada e Tomé desacreditou. E Tomé quis colocar as mãos e ele mostrou as mãos para Tomé. Incredulidade, né? Ele teve que ir lá colocar as mãos. Não tem fé? Aí o versículo 41 vai dizer assim, ó: e sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então eles verdadeiramente não sabiam que Jesus estava no seu barco. Quem é este que até o mar, né? O vento e o mar lhe obedecem. Ele sabia que era Jesus e que o poder estava com ele. Ele era 100% Deus e 100% homem, e o poder emanava sobre ele, e ele tinha poder para isso, para fazer o que ele queria. E ali os discípulos que andavam tanto tempo com Jesus, já quantos estão dentro da casa de Deus, andando todo o tempo com Jesus, mas muitas das vezes duvidam do poder de Deus. Duvida que o Senhor Jesus, ele pode curar o câncer, curar tudo, né? Curar o câncer, curar a AIDS, curar qualquer enfermidade. Como a irmã falou que orou pelo seu irmão, e lá de longe ele recebeu que algo saiu dele. Por quê? Porque ele acreditou e creu que Jesus é a solução para todos os problemas. E Jesus faz assim, querido. Jesus continua e vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Basta crer, basta crer. E a qualquer momento, se a sua vida está toda enrolada, está toda de um jeito, de uma forma enrolada, Jesus vai dar um basta e vai dizer: aquieta-te e cala-te, e todo o império das trevas vai bater em retirada. Porque quando Jesus chega, tudo tem que bater em retirada. Aqui, se o diabo estiver assolando, Jesus vai chegar e vai dizer: aquieta-te e cala-te, sai daqui, porque você já perdeu o lugar onde você estava, e aqui estão os meus filhos, e eu estou com eles, e tudo que eu tenho feito é para eles. Então, queridos, que nós meditemos nessa noite, nessa palavra. Jesus está no nosso barco. Basta tão somente falar: eu creio que o Senhor está no meu barco. Amém? Que Deus nos abençoe. Aplauda os três. Aplauda com alegria, com alegria, com alegria, porque Ele é maravilhoso em nossa vida, e nós agradecemos essa palavra em nome de Jesus. Posso clamar, eu acredito que eu não vou, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos descansar em meio a tantas tribulações. Senhor Deus, sabemos que em Ti está a nossa segurança. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor.
Senhor Deus, que alguém que esteve ao encontro da voz do nosso pastor, que possa estar se encontrando em um momento de adversidade, de dificuldade, em de bravo mar, que, Senhor Deus, que possa se sentir seguro, Senhor, nas sombras, que possa se sentir seguro e saber que Tu estás no barco, saber que Tu és aquele que é o dono da vida, aquele, Senhor, que tem autoridade. Senhor Deus, nos levas para casa, Senhor Deus. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse culto, Senhor Deus. Vá ao encontro daqueles que não puderam vir e Tu conheces, Senhor Deus, mas em nome de Jesus, esteja conosco no barco, esteja conosco no barco durante toda essa semana, até a Tua volta. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.